Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma revisão de Direito do Trabalho para a prova que vai acontecer agora na próxima segunda. Então aqui a primeira questão, eu vou ler aqui o enunciado, vou dar um tempinho para vocês lerem e pensarem sobre a resposta. A questão diz o seguinte: Samuel trabalha numa loja de departamentos. Ele foi contratado como vendedor e após 3 anos promovido a gerente, quando então teve aumento de 50%, cujo valor era pago sobre a rúbrica gratificação de função. Nessa condição trabalhou por 8 anos, findos os quais o empregador, para dar oportunidade a outra pessoa, resolveu reverter Samuel ao cargo de origem vendedor. Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Vou dar uns segundinhos aí para vocês lerem e volto já com a resposta. Então, pessoal, vamos dar aqui a resposta. Vocês podem notar aí que a resposta é A, tá? Vamos comentar aqui uma a uma. O item A, que é o item correto, diz que a atitude do empregador é legítima e ele pode suprimir a gratificação de função. É importante notar aqui que houve alteração com a reforma trabalhista. Antes, se Samuel tivesse passado 10 anos, ele incorporaria ao seu salário, agora não mais, tá? Já o item B diz: o empregador não pode rebaixar Samuel, devendo mantê-lo como gerente, mas pode reduzir a gratificação de função. Ora, se Samuel permanecesse realizando a função, não teria sentido a gratificação ser cortada. E da mesma forma, Samuel ele pode ser rebaixado no sentido de ser devolvido ao cargo de origem. O item C diz o seguinte: o empregador pode revertê-lo ao cargo de origem, mas a gratificação deve ser mantida, pois recebida há mais de 5 anos. Aqui, como eu falei para vocês, Samuel não tem direito a essa incorporação. Antes da reforma trabalhista, ele teria direito se trabalhasse há mais de 10 anos. E agora, após a reforma, perdeu completamente esse direito. Como vocês sabem, na nossa prova vai cair as regras de acordo com a reforma trabalhista. E o item D: a atitude do empregador é ilícita, pois está rebaixando o empregado em atitude contrária às normas trabalhistas. A CLT prevê expressamente a possibilidade de reversão do gerente ou do ocupante em cargo de confiança ao cargo de origem sem problema nenhum. Isso não configura redução salarial, nem mesmo rebaixamento punitivo. Vamos aqui para a próxima pergunta. Jonilson trabalhava na sociedade empresária XYZ Limitada e atuava como analista financeiro. Mostrando bom desempenho, o empregador o promoveu ao cargo de confiança de gerente financeiro e dali em diante passou a lhe pagar, além do salário, uma gratificação de função de 50% do salário. 8 anos após, a empresa resolveu retornar Jonilson ao cargo de origem e suprimiu a gratificação de função. Diante da situação apresentada, nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Antes de dar um tempo para vocês, é importante que vocês observem duas coisas. O primeiro é que essa pergunta é bem semelhante à pergunta anterior, e o segundo é que, muito embora ambas as perguntas falem em gratificação de 50%, a gente sabe que para o funcionário que não seja do setor bancário, essa gratificação ela é no mínimo de 40%. Agora, como falei, é mínimo, pode ser até de 100%, 200%, 300%, sem problema nenhum. Não pode ser menor do que 40%. Vou dar aí uns segundinhos para vocês lerem as alternativas e refletirem sobre a resposta. Vamos ver a resposta aqui, pessoal. A resposta é B. Vamos comentar aqui novamente um a um.
O item A diz que uma alteração desse vulto necessitaria de ordem judicial a ser declarada em ação revisional. Primeiro, que não cabe ação revisional no direito do trabalho, mas isso evidentemente vocês não têm a obrigação de saber agora, já que as ações nós vamos começar a estudar no 6º período. Entretanto, o restante já denuncia. Ora, nós vivemos num país que vive sob a égide da livre iniciativa, então não seria razoável que se cobrasse a intervenção do Estado através do Poder Judiciário para fazer uma alteração como essa, muito embora seja de fato uma alteração de vulto, onde João Nilson vai perder uma gratificação de 50% do valor do seu salário. Já o item B é o correto, né? A reversão é válida, pois não há estabilidade em cargos de gerência, lembrando novamente que mesmo que ele tivesse passado 15, 20 anos, não haveria mais esse direito à incorporação do salário. Já o item C diz que pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida. É que essa resposta ela estava errada antes da reforma e continua errada. Tá? Antes da reforma ela estaria errada porque previa-se a necessidade do trabalho durante 10 anos exercendo o cargo de gerência. E agora permanece errado pelo motivo de que não existe mais sequer esse período de 10 anos. O item D diz que a alteração contratual é nula, tratando-se na verdade de rebaixamento. Ora, como nós já comentamos, o exercente de cargo de gerência, ou cargo em comissão, ou cargo de confiança, como queira, pode ser revertido à sua atividade anterior sem problema nenhum. Adriana submete-se a um ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo daqueles que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. Logo, pode-se dizer que a Adriana é uma... Vamos aguardar uns segundinhos enquanto vocês raciocinam e dão a sua resposta. Vamos lá dar a resposta. Adriana é uma estagiária, conforme nós vimos aí, nós estudamos nas nossas aulas, esses requisitos que foram colocados aí são os requisitos do contrato de estágio. Tá? Ela não é aprendiz, afinal de contas, esses requisitos não são os mesmos para o contrato de aprendizagem, ela não é cooperativada, até o nome, o termo não é muito correto, que se utiliza normalmente é cooperado, tá? Mas nós tiramos essa questão diretamente de uma prova da OAB, nós não fizemos alteração, porque como estava lá, e a gente sabe que esses também não são requisitos para a cooperativa. Para o cidadão ser cooperado, ele tem outros requisitos que nós já estudamos na unidade passada, que são justamente a necessidade de se auferir um bem comum e ao mesmo tempo serem clientes e prestadores de serviço da cooperada, ou seja, ele tem que ter ao mesmo tempo a condição de utilizador do serviço da cooperativa e de prestador de serviços. E como falei, ele tem que oferecer alguma vantagem com aquilo, ou seja, tem que ter um patamar de vantagens maior do que teria se não estivesse na cooperativa. Por último, ela não é empregada, porque nesse caso são seguidos, como se pode observar, todos os requisitos da lei de estágio, que diz expressamente que, havendo cumprimento dos requisitos, não há relação de emprego, muito embora exista a relação de trabalho. A empresa Gomes Sardinha Móveis Limitada é procurada por um jovem portador de deficiência que tem 30 anos e deseja ser contratado como aprendiz de marceneiro. A empresa tem dúvidas sobre a possibilidade legal dessa contratação.
a partir do caso relatado, assinale a afirmativa correta. Mais uma vez, vamos dar aí uns segundinhos para que vocês possam refletir sobre a resposta. Vamos aqui apresentar a resposta, pessoal. Resposta A. Vamos aqui novamente comentar um a um. Não se aplica a idade máxima ao aprendiz portador de deficiência, de modo que a contratação é possível. A gente sabe que o aprendiz ele pode ter essa condição dos 14 aos 24 anos. Entretanto, é permitido ao portador de deficiência que passe dessa idade, ou seja, não há limite no teto da idade. Evidentemente que ele tem que ter pelo menos 14 anos, mas não há necessidade de uma idade máxima. O item B fala: a idade máxima do aprendiz é de 24 anos, não havendo exceção, pelo que não é possível contratação. De fato, a idade máxima é de 24 anos, mas há essa exceção, que é justamente no caso do deficiente físico. Havendo autorização da Superintendência Regional do Trabalho, o jovem poderá ser contratado como aprendiz, haja vista sua situação especial. Aqui é colocado uma espécie de requisito que não existe, né? Não há necessidade da autorização da Superintendência Regional do Trabalho. Para quem não lembra, a Superintendência Regional do Trabalho é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. E o item D diz que não existe idade máxima para a contratação de aprendizes, daí porque, em qualquer hipótese, a admissão é possível. Como já falei, a idade máxima é de 24 anos, exceto no caso do deficiente físico, que é o caso em comentos. Vamos partir para a próxima. Uma grande empreiteira vence a licitação para a construção de uma hidrelétrica, mas tendo dificuldade em arregimentar trabalhadores em razão da distância até o canteiro de obras, resolve contratar estrangeiros em situação irregular no país, inclusive porque eles concordaram em não ter a carteira profissional assinada e receber valor inferior ao piso da categoria. A contratação, na hipótese apresentada, contempla um caso de, novamente, mais uns minutinhos, aliás, mais uns segundos, aí para que vocês analisem as respostas e deem a sua resposta. Vamos lá, pessoal. Que o item é A, é trabalho proibido. Gente, esse tipo de trabalho de fato é proibido, porque os estrangeiros estão em situação irregular no país. Nós devemos nos recordar que, pela lei do estrangeiro, quando ele faz o pedido de visto para o trabalho, ele faz vinculado a uma determinada empresa. Tá? Então, se ele está irregular, ou seja, não tem visto, ou o seu visto é para outra empresa, esse tipo de trabalho é trabalho proibido. Já o item B está incorreto, porque fala aqui em trabalho ilícito. Não é o caso de trabalho ilícito, porque para se configurar esse tipo de trabalho tem que haver uma infração penal, que não é o caso. Tá? Também não é trabalho escravo, uma vez que a redução à condição análoga de escravo está prevista lá no Código Penal e não alberga a situação trazida em comento. E a última, trabalho válido, essa aqui está errada mesmo. Né? Ora, se ele exerce um trabalho proibido, evidentemente que não é trabalho válido. Gente, só voltar aqui um pouquinho, relembrar uma situação. É claro que, no caso do trabalho proibido, o trabalhador ele não vai perder os direitos que ele faça jus por eventualmente ter prestado aquele trabalho proibido. O juiz é que, analisando o caso, ele irá declarar o efeitos ex nunc, ou seja, daquele ponto para frente, a nulidade do contrato de trabalho.
Então, se esse trabalhador estrangeiro participou fez o seu trabalho, receberá por ele, receberá todas as verbas. E aí, nesse sentido, tem um caso conhecido no estado do Ceará, chamado caso David Madrigal. Tá? Um abraço aos torcedores aí de Fortaleza, que vão me ouvir falando sobre isso mais uma vez. Onde um atleta, que é justamente o atleta David Madrigal, foi convocado para atuar pelo Ceará Esporte Clube, sendo que o visto dele era referente a um contrato de trabalho para outro clube, e ele era estrangeiro. Então, esse tipo de trabalho é trabalho proibido, entretanto ele gera efeitos. Aí, no caso concreto, o Ceará, assim que tomou conhecimento dessa questão do visto, inclusive cancelou o contrato, né? Mas se fosse o caso, por exemplo, o David Madrigal entrar com ação na justiça, ele seria cancelado, o contrato seria anulado, seria declarado nulo com efeitos ex nunc a partir da sentença. É correto afirmar que a CLT prevê expressamente. Gente, vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura, já eu volto. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui a resposta. Resposta B. Essa aí deve ter pego muita gente. O segredo para responder essa pergunta está na boa leitura do enunciado. Ele fala que é correto afirmar que a CLT prevê expressamente. Ora, a CLT ela só vai prever expressamente dois tipos de punição. Tá? Nós falamos em sala de aula que a doutrina e a jurisprudência aceitam 3 tipos de punição. Então pode ser que na prova eu cobre, por exemplo, são possíveis as seguintes punições, ou seguintes medidas disciplinares. Se colocando dessa forma, você vai partir para a doutrina e para a jurisprudência. Agora, em sendo colocado questionamento como esse, onde diz que é correto afirmar que a CLT prevê expressamente, então a gente vai para a letra da lei. Tá? Então vamos aqui comentar um a um. Item A. A advertência verbal, a censura escrita e a suspensão como medidas disciplinares para o empregador que pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Gente, se fosse falar quais são as punições previstas, quais são as punições possíveis de acordo com o que o professor Godinho fala de direito disciplinar do trabalho, essa resposta estaria correta. Tá? Mas, como falei para vocês, a CLT ela não prevê advertência verbal. Tá? Não prevê também censura escrita, mas aqui, censura escrita e advertência verbal elas vão estar muito próximas dentro do quesito, dentro do tipo advertência que a gente vai ver nos outros itens. Tá? Entendeu? Correto, né? Somente a suspensão do contrato e a dispensa por justa causa como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Já o item C fala: advertência verbal ou escrita, a suspensão e a dispensa por justa causa como medidas disciplinares que o empregador pode adotar com relação ao descumprimento das suas obrigações, das obrigações contratuais do empregado. Você nota que a A e a C elas são iguais. A única diferença é que ele utiliza, em vez de usar a censura escrita, utiliza a advertência escrita, mas é sinônimo, tá? Não há diferença entre um e outro do ponto de vista prático. Já o item D fala: a censura escrita, a suspensão e a dispensa por justa causa, como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Se nós não falássemos expressamente previsto na CLT, também poderia ser correto esse item. Tá?
Evidentemente que dependendo da forma que for perguntado. Se, por exemplo, nós perguntarmos, são previstas as seguintes punições na doutrina e na jurisprudência, eu falar em censura ou advertência escrita, não tira o fato de que a advertência verbal também é prevista na doutrina e na jurisprudência. Tá? Então, tem que ter muito cuidado na leitura do enunciado. Se o enunciado colocar, por exemplo, essas são todas as punições previstas na doutrina e na jurisprudência, aí sim teria que ter advertência, suspensão e dispensa. Evidentemente que se eu não diferenciar advertência verbal e advertência escrita, colocar somente advertência, porque engloba os dois. Agora, se nós colocamos a advertência verbal e a advertência escrita, está havendo, de fato, uma diferenciação que pode vir a ser cobrada na prova. Ante os princípios que regem o poder diretivo do empregador, pode o regulamento da empresa dispor sobre, novamente, um tempinho para vocês fazerem a leitura. Então vamos lá, pessoal. Resposta C. Vamos aqui, uma exigência do uso de uniformes não convencionais em caráter punitivo para empregados que tiverem faltas não justificadas. Gente, isso aqui é aquela situação de um funcionário ser obrigado a usar um uniforme vexatório que identifique que ele cometeu alguma falta. Aqui no caso seria falta de não ir ao trabalho mesmo, mas poderia ser, por exemplo, não cumprimento de uma meta. Então, se ele não cumpre uma meta e a empresa obriga-o a utilizar algum uniforme que identifique esse não cumprimento, já está configurado, inclusive, dano moral. Então, se é algo que possa vir a causar um dano moral, não pode constar no regulamento da empresa. Item B. Exigência de presença semanal do empregado a culto religioso. Gente, nós vivemos num país onde é respeitada a diferença religiosa. Tá? Então, eu não posso ser obrigado, por exemplo, a participar de um culto de natureza judia, sendo católico, ou vice-versa. Ou mesmo ser obrigado, e eu sou católico, ser obrigado a participar de algum culto de natureza católica, uma missa semanalmente. Não há essa possibilidade, gente. Então, isso aí também está eliminado. A resposta C, a correta, é o horário de início da jornada, quer para o setor administrativo, quer para o setor de produção. Não há problema nenhum constar isso no regulamento da empresa. Inclusive, é comum haver essas determinações quando a empresa tem regulamentos, tá? E D, origem social, raça e sexo do candidato a emprego. Evidentemente que você não pode fazer a discriminação por fatores sociais, por fatores de raça, por fatores de sexo. Ou seja, não pode haver o preconceito na contratação. E se não pode haver o preconceito na contratação, também não pode constar tal preconceito no regulamento da empresa. Vamos seguir. Apenas foi empregada da empresa Delta Operadora Cambial, que é dirigida, administrada e controlada pela empresa Delta Empreendimentos S.A. Situação esta que caracteriza a existência de grupo econômico para fins trabalhistas. Após 2 anos de trabalho, após 2 anos de contrato de trabalho, apenas foi dispensada sem justa causa, mas não recebeu as verbas rescisórias devidas. Nessa situação, conforme previsão contida na CLT, a responsabilidade pelo pagamento será, mais um tempinho para vocês. Vamos seguir. Resposta A. As empresas Delta Operadora Cambial e Delta Empreendimentos S.A. de forma solidária. Tá? Nós devemos recordar da aula
de grupo econômico, onde nós falamos dessa responsabilidade, tá? Que muito embora tenha havido uma operação na definição do grupo econômico pela reforma trabalhista, que agora obrigatoriamente tem que haver uma correlação entre as empresas, seja por exercerem a mesma atividade econômica, seja por ajudarem uma a outra, tá? Muito embora tenha havido essa diferenciação recente, na reforma que vai passar a valer agora em novembro, não existe a diferenciação no sentido da responsabilidade, ou seja, não mudou. Então, a responsabilidade permanece sendo solidária, afinal de contas, o contrato de trabalho com o grupo econômico, o contrato de emprego com o grupo econômico, é um contrato único. Vamos ao item B. Da empresa empregadora Delta Operadora Cambial e subsidiariamente da empresa controladora Delta Empreendimentos. Gente, a responsabilidade ela é solidária, tá? É previsto na lei. O item C, da empresa controladora Delta Empreendimentos, subsidiariamente da empresa Delta Operadora. Vocês notam que, na realidade, o B e o C, eles são iguais. Então, se você não lembrar, na hora de resolver a prova, ao observar que os dois itens são iguais, você já corta logo, porque não tem a possibilidade de haver dois itens idênticos numa prova, tá? Já vou entender. Apenas na empresa Delta Operadora Cambial, porque era a efetiva empregadora. Vocês notam que pelo próprio enunciado foi dito que há um grupo econômico. Então, o empregador, ele é o grupo econômico. E tem apenas a empresa Delta Empreendimentos S.A., porque é a principal que dirige, administra e controla também. Não tem nada a ver, gente. Todas as empresas do grupo econômico são corresponsáveis. A rede de drogarias Ômega sucedeu a farmácia Delta por incorporação, ocupando o mesmo local, as mesmas instalações e o fundo de comércio, mantendo ainda as mesmas atividades e empregados. Nessa situação, os contratos de trabalho dos empregados da empresa sucedida. Mais um tempinho para vocês. Vamos lá, pessoal. Resposta A. Vamos lá. Permanecerão inalterados e seguirão seu curso normal, visto que as alterações na propriedade da empresa não afetam os contratos de trabalho dos empregados, nem os direitos adquiridos por eles. Gente, a gente sabe que não importa a forma como é composta a empresa, não importa quem é o dono da empresa, não importa sequer se a empresa foi vendida. Os contratos de trabalho eles permanecerão válidos, tá? Permanecerão válidos e a empresa que assumir a atividade vai responder por eles. Isso, gente, é previsto no artigo 10 da CLT e também previsto no artigo 448. Isso é previsto no artigo 10 da CLT e no artigo 448. Então, aqui é um caso típico de sucessão empresarial. No caso, vocês notam aqui que houve uma incorporação de uma empresa por outra. Do ponto de vista do empregado, não há problema nenhum. Ele permanecerá sendo funcionário no caso da rede de drogaria Ômega. Tá? Então, não há problema. Item B. Continuarão vigentes desde que as obrigações trabalhistas anteriores recaiam sobre a empresa sucedida e as posteriores sobre a sucessora. Gente, também não há questionamento com relação a isso. O contrato de trabalho continua. A gente sabe que, inclusive, o passivo trabalhista ele é levado em consideração quando da compra de uma empresa. Tá? Então, como isso é levado em consideração, assume a empresa nova a responsabilidade pelos contratos de trabalho, pelo passivo trabalhista, exceto no caso comprovado de fraude,
onde aí sim vai haver também uma responsabilização por parte da empresa que vendeu, né, para a empresa que foi vendida, ou que repassou o fundo de comércio e o ponto para outra empresa. Item C. Passarão por obrigatória repactuação com o novo empregador quanto às cláusulas e condições estabelecidas originariamente. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui vai de encontro ao princípio da continuidade da relação de emprego. Tá? Então, vamos seguir. Serão automaticamente extintos, fazendo surgir novas relações contratuais com a empresa sucessora. O que eu falei aqui no item C também se aplica ao B. O item E permanecem vigentes e inalterados pelo prazo de 1 ano, mas a transferência de obrigações trabalhistas dependerá das condições em que a sucessão foi pactuada. Também não tem nada a ver, gente, isso aqui não houve uma operação com relação à reforma nesse ponto específico tratado no item E, ou seja, a resposta correta é A. Em relação aos contratos, as características que melhor se adequam ao contrato de trabalho são: vamos lá comentar um a um. Item A. Sinalagmático, consensual e de trato sucessivo. Ele é um contrato sinalagmático, uma vez que ele importa obrigações para ambas as partes. Ele também é consensual, uma vez que ele, para ter existência, tem que ser de comum acordo entre as partes. Ele é de trato sucessivo, uma vez que ele importa em prestações periódicas, tanto do empregador quanto do empregado. Já o item B está errado aí no item gratuito. Tá? O contrato ele é oneroso, ele vai ser complexo, muito embora possa ser inclusive verbal ou tácito, mas ele gera efeitos, além desses de serem sinalagmáticos, ou seja, ele pode gerar efeitos outros, além do que os que tradicionalmente nós somos acostumados a pensar. Tá? Ele é de atividade também, uma vez que o contrato é feito para a prestação de um serviço. Item C, ele não é unilateral, ele pode ser até multilateral, envolver mais do que 2 pessoas, mas ele nunca envolverá uma pessoa só. Ele é consensual, como já falamos, e é de direito privado. Já o item D, ele encontra erro principalmente ao se falar da característica real. Os contratos reais são aqueles que não se completam enquanto a coisa em que se funda o contrato, ou que é o objeto, não se tradiciona para as mãos do contratante. Que isso aqui não acontece no contrato de trabalho, no contrato de emprego, uma vez que não existe a tradição. Tá? O item E está errado ao falar em aleatório. Então vamos seguir. Ao analisar o dano moral supostamente sofrido, o magistrado levará em consideração, é sério, isso aqui, gente, já é levando em consideração a reforma trabalhista, tá? Então vamos dar um tempinho para vocês. Vamos dar a resposta, pessoal. Resposta B, isso aqui está bem óbvia, né? Vamos aqui comentando um a um. Grau de dolo ou culpa pela reforma foi criado normativo, onde se deve levar em consideração o grau de dolo e culpa do empregador, da parte, né? Afinal de contas, o empregado ele também pode ocasionar dano moral para o empregador. Então, grau de dolo ou culpa da parte, o perdão tácito ou expresso, se você não der a punição na hora ou em prazo razoável, ou expressamente perdoar a parte, não haverá dano moral. C. Possibilidade de superação física ou psicológica. Está claro que o magistrado, ao quantificar o dano moral, ele vai levar em consideração isso. O item D fala do fato do empregador ser familiar do empregado, isso não tem nada a ver com a quantificação do dano moral. E o item E, a natureza do bem jurídico tutelado. Evidentemente que a incolumidade física tem um valor, a incolumidade moral tem outro valor. A vida tem um valor maior. Então isso aí também vai ser levado em consideração
quanto da condenação em dano moral. Vamos lá. De acordo com a CLT, com as alterações introduzidas pela reforma trabalhista, pode-se afirmar que... Vamos aí, dar uns minutinhos para vocês pensarem. Eu vou mostrar aqui a resposta, pessoal. A resposta é item B. Tem uma pegadinha aqui, eu vou já falar para vocês. Vamos aqui comentar item a item. Item A. Não se configure uma ofensa de natureza leve. Caso se configure uma ofensa de natureza leve, será pago ao reclamante o valor de 5 vezes o seu salário. Gente, se for uma de natureza média, será pago até 5 vezes o salário do ofendido, tá? Isso, ao dizer isso, eu acabo respondendo também o item B, que é até 5 vezes. Item C. Caso se configure uma ofensa de natureza leve, será pago a reclamante o valor de 3 vezes o seu salário. Eu vou comentar aqui em conjunto com a B para ficar mais simples. Você observa que ela é quase igual a B. Entretanto, a B ela coloca uma palavra a mais. Valor de até 3 vezes o seu salário. Por que é importante isso? Porque existe na nova regra trabalhista inserida pela reforma o teto da indenização, não o piso, tá? Principalmente as faladas de natureza leve. Existem alguns doutrinadores que colocam como piso da de média, por exemplo, o valor máximo da leve, da grave, da média e assim por diante, tá? E o item E, em caso de reincidência, será elevado ao triplo o valor da condenação. Na realidade, ela vai ser elevada sim, mas ao dobro da condenação. Vamos para a próxima questão. De acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário, assinale a opção que não configura dano moral. Vamos dar um tempinho para vocês. Vamos mostrar aqui a resposta, pessoal. Resposta C. Leitura por parte do empregador do e-mail funcional do empregado. Vamos comentar um a um. Item A. Despedida do trabalhador portador de HIV por motivos de preconceito. Evidentemente, qualquer despedida por motivo de preconceito gera dano moral. Nós colocamos aqui do portador de HIV para ficar mais claro. Inclusive, existe súmula do TST que diz que essa demissão ela é presumida. O preconceito nessa demissão é presumido, ou seja, o empregador que tem que provar que não houve preconceito nessa demissão. Item B, prática de revista íntima em mulheres. Nós especificamos aqui o em mulheres porque a CLT proíbe expressamente esse tipo de revista. Tá? Item C é o correto, leitura por parte do empregador do e-mail funcional do empregado. Ora, gente, se é e-mail funcional, ele é uma ferramenta de trabalho. Como ferramenta de trabalho, pode o empregador ou vistoriar, utilizando o poder fiscalizatório. Item B, determinação de utilização de vestimentas específicas para assinalar o não cumprimento de metas. Nós já respondemos um outro item semelhante a esse, tá? Que não pode haver, de qualquer forma, a identificação que aquele trabalhador não cumpriu determinada meta, principalmente de forma vexatória. Por exemplo, o caso do trabalhador que é obrigado a utilizar um disfarce de galinha, aliás, uma fantasia de galinha, uma fantasia de hambúrguer, ou hot dog, ou qualquer coisa, para indicar que ele não cumpriu as metas. E o item é a limitação do uso de banheiros no ambiente de trabalho. Gente, não tem condição de você proibir o seu trabalhador de ir ao banheiro. Isso aí, gente, causa dano moral, sem sombra de dúvidas. Vamos passar para a próxima questão. Paulo, empregado da empresa Alegria Limitada, trabalhava para a empresa Boa Sorte Limitada em decorrência de contrato de prestação de serviço celebrado entre as respectivas empresas. As atribuições por ele exercidas inserem-se na atividade fim da tomadora, a qual efetua controle de sua jornada de trabalho e dirige a prestação pessoal de serviços,
emitindo ordens diretas ao trabalhador no desempenho de suas tarefas. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos mostrar a resposta, pessoal. Resposta item A. Antes de comentar os itens, eu quero fazer uma observação. Essa pergunta ela também foi tirada numa prova da OAB, mas foi feita uma pequena alteração. Na prova da OAB falava-se insere-se na atividade meio. Nós alteramos para colocar na atividade fim. Por quê, gente? Com a reforma trabalhista não há mais essa diferenciação para a questão da terceirização ilícita, tá? Como não há mais essa diferenciação, quis colocar uma atividade fim para poder fazer esse comentário. Mas vamos lá. Item A. A terceirização é ilícita, acarretando nulidade do vínculo de emprego com a empresa prestadora e o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora. Se vocês observarem, aqui é falado que as ordens são diretas, ou seja, há subordinação nesse caso. Então, aqui já está configurado o vínculo direto com a empresa tomadora de serviço. Item B, a terceirização é ilícita. Isso aí, gente, é corretíssimo. Vai estar errado na segunda parte. Acarretando a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora. Essa responsabilidade não é subsidiária. Na realidade, a empresa tomadora de serviços ela será a contratante direta, ou seja, será a própria empregadora. Item C. A terceirização é lícita, acarretando a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora. Gente, essa terceirização não é ilícita. Perdão, não é lícita, ela é ilícita. Agora, se fosse lícita, seria o caso realmente de aplicar a súmula 331, que fala que essa responsabilidade é subsidiária realmente. Item D. Terceirização é lícita, não acarretando a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora pelas obrigações trabalhistas adimplidas pela empresa prestadora, conforme falei para vocês, pela súmula 331, sendo empresa ou entidade de direito privado, a responsabilidade será subsidiária. Não é o caso que ocorreria se fosse uma empresa, uma pessoa jurídica de direito público, tá? Que aí já não seria, não haveria responsabilidade subsidiária automática. Sobre terceirização, assinale a alternativa correta. Vamos mostrar aqui a resposta, pessoal. Resposta D. Se vocês observarem, todos esses itens aqui, eles estão previstos no artigo, na súmula 331, ou no enunciado 331, como queira, do TST. Tá? Evidentemente com algumas alterações. Item A. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é legal. Na realidade, a contratação ela é ilegal, que é o caso, inclusive, da pergunta anterior. Tá? B. Contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Gente, se ocorresse isso, não existiria mais concurso público, né? O princípio do concurso público ele seria ferido. Então não é possível que essa contratação gere o vínculo de emprego. Agora é interessante, no caso da contratação ter sido feita através de empresa interposta e posteriormente a empresa pública venha a ser privatizada, tá? E aí nesse caso ele pode ser de fato convalidado.
Item C. Forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza. Na realidade, não forma vínculo de emprego com o tomador de serviço. O item D que é o correto. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4 da súmula 331, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666, de 21/6/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Isso é texto ipsilíteris do enunciado 331 do TST. Então, gente, é isso. Espero que tenha contribuído com essa revisão para vocês. Se tiverem alguma dúvida, postem lá nos grupos ou me mandem pessoalmente, não tem problema nenhum. Estou aqui à disposição de vocês. Forte abraço e boa prova.